Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos iniciar agora mais uma aula de português, tá bom? Hoje nós vamos começar a nossa aula de português fazendo a correção das atividades que eu encaminhei no dia 13, que são as atividades da folha, tá? Nós continuamos com o conteúdo do capítulo 2, que tem o nome Como é que se faz, né? Que fala sobre textos instrucionais, sobre o uso do S, sobre os substantivos compostos, tá? Então, na atividade de matriz, lá no início tinha assim, olha, textos instrucionais. Existe um tipo de gênero textual muito útil no nosso dia a dia, e sempre que precisamos, lá estamos nós à sua procura. São os chamados textos instrucionais. Os mesmos têm função única e exclusivamente informativa. Dentre eles estão manuais para montagem de móveis, regras de jogos, receitas culinárias, entre outros. E aí eu coloquei duas fotos, né, de textos instrucionais. A primeira era ensinando a fazer uma dobradura e o segundo texto instrucional era uma receita. Então vamos às atividades. Número 1. Observe a imagem acima, que foi essa imagem, tá? Que é que eu tive que cortar em partes para colocar nos slides, tá bom? Observe as imagens acima e diga qual a finalidade de cada um dos textos instrucionais. Então, o que cada texto queria, qual era o objetivo final de cada texto? Então, o texto 1, o objetivo dele era ensinar a fazer um avião falcão de dobradura. Estava escritinho bem aqui, ó, qual que era o objetivo. E do texto 2 era ensinar a fazer uma receita de brigadeiro, tá? Então, os dois textos, eles nos auxiliavam a um objetivo final. Então, o objetivo do texto 1 era realizar uma dobradura e do texto 2, uma receita. Atividade de número 2. Sobre os textos instrucionais, classifique as sentenças abaixo como V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos analisar as sentenças. Primeira sentença. O texto instrucional é responsável por auxiliar na realização de ações, tanto como uma maneira certa de fazer algo, quanto para montar um móvel, por exemplo. Verdadeira, né? Letra B. Segunda sentença. Receita não é um tipo de texto instrucional. Falso. A gente acabou de ver um texto instrucional ensinando a fazer uma receita de brigadeiro. Terceira sentença. Nos textos instrucionais, os verbos são empregados no imperativo, apresentando comandos para que o leitor execute ações a fim de chegar a um resultado desejado. Verdadeiro, né? A gente já viu que nos textos instrucionais, muitas vezes vem assim, faça, coloque, dobre. São verbos no imperativo que estão dando comandos, ordens do que nós precisamos realizar. Última sentença. Os textos instrucionais geralmente apresentam comandos de forma ordenada e clara que orientam o leitor. Certo também, né? Nós vimos na aula passada que nos textos instrucionais a ordem que ele é organizado, ele influencia no resultado final. Se a gente coloca o modo de preparo de uma receita antes dos ingredientes, tem como a gente fazer? Se a gente ler a receita como um todo, tem. Agora, se nós formos ler pedacinho por pedacinho, nós não vamos conseguir fazer. A gente precisa que esteja numa ordem que facilite com que o nosso objetivo final seja alcançado. Tá bom? Então, número 2 ficou VFVV. Número 3. Agora é com você. Juntamente com a sua família, escolha uma receita e transcreva em seu caderno. Então, vocês tinham que pegar uma receita qualquer e escrever essa receita no caderno. Colocar o título da receita, quais os ingredientes que eu ia precisar e o modo como eu prepararia essa receita. Então, depois que vocês tivessem transcrito isso para o caderno, vocês tinham que destacar o nome das principais partes da receita. Qual que é o título da receita, né, que é a principal, uma das principais partes, o modo de preparo, aí vocês vão destacar só
o título, né? O título não, o escrito mesmo, né? Primeiro, antes do modo de preparo, os ingredientes e depois o modo de preparo. Não é para destacar a receita inteira não, tá, gente? É só as principais partes. Então, vocês destacariam o título, o escrito ingredientes e o escrito modo de preparo. Depois, vocês tinham que fazer essa receita com a sua família, seguindo os passos necessários para realizar. E aí eu pedi para quem pudesse postar uma foto desse resultado no Instagram e marcar o colégio, tá? Não é obrigatório, tá, pessoal? Eu sei que tem famílias que não postam foto dos filhos, isso é uma decisão da família, não tem problema nenhum. Eu pedi só para a prof matar um pouco da saudade, ver o que vocês estão fazendo, se estão gostando, né? Não era obrigatório também preparar uma receita difícil, às vezes uma receita no dia a dia. As famílias estão cozinhando diariamente, então todos os alimentos preparados, eles seguem uma ordem para que eles fiquem, né? O arroz, o que eu preciso para poder realizar uma receita de arroz, né? Tem que ter o arroz, tem que ter o tempero, tem que ter o óleo, o azeite, aquilo tem uma ordem, né? Eu tenho que refogar o arroz, depois eu coloco a água. Então não precisava de ser uma receita específica, tá bom? Agora vamos lá. Eu separei a correção das atividades do livro, gente, em duas partes. Então a primeira parte agora, nós vamos corrigir sobre o plural dos substantivos compostos lá na página 59. Então a primeira coisa, vocês vão abrir o livro na página 59 e vão acompanhando a leitura e a correção, tá? Então vamos começar. Você já aprendeu o plural dos substantivos simples e agora vai saber também como se forma o plural dos substantivos compostos. Na última aula, junto com os textos instrucionais, eu expliquei sobre as regras para conseguirmos realizar o plural dos substantivos compostos. Então agora a gente teria que fazer as atividades aplicando aquelas regras. E aí eu coloquei alguns lembretes de quais que são as regras para conseguirmos realizar. Tá joia? Então, número 1. Observe os plurais dos substantivos compostos por duas palavras escritas juntas. Girassol, girassóis. Passatempo, passatempos. Pontapé, pontapés. Planalto, planaltos. Nas palavras pontapé, passatempo e planalto, como foram formados os plurais? E na palavra girassol? Então, a gente já aprendeu que o plural de substantivos compostos que são escritos juntos, ou seja, sem o hífen, o plural é muito parecido com o do substantivo simples. A gente vai acrescentar a letra S no final das palavras. E nós vamos fazer as adequações quando necessárias. Por exemplo, palavras que têm final AL, EL, OL, né? Nós vamos acrescentar a letra I e S no final. Girassol, girassóis. Tá bom? E aí lá no número 2, estava pedindo para a gente conversar com o professor e com os colegas para a gente chegar numa regra, né? De como que a gente tinha feito os plurais dos substantivos compostos são escritos juntos, sem o hífen. Então a gente pode colocar que o plural dos substantivos compostos, em que as duas palavras são escritas juntas, né, sem o hífen, é feito da mesma maneira como se as palavras estivessem no formato de substantivo simples, acrescentando-se a letra S ao final ou retirando-se o L final quando terminado em AL, EL, OL e UL e acrescentando is, tá bom? Da mesma maneira que aconteceu no girassol, tá? Número 3. Continue a descobrir mais, observando como foram formados os plurais das seguintes palavras. Então, nós temos cachorro quente, cachorros quentes, segunda-feira, segundas-feiras, abelha mestra, abelhas mestras, banana nanica, bananas nanicas, cartão postal, cartões postais. E aí nós vamos observar que essas palavras elas foram formadas por substantivo e adjetivo, como é o caso de cachorro quente, né? Cachorro substantivo, quente adjetivo, adjetivo ou substantivo, ou numeral e substantivo, como é o caso de segunda-feira, né? Então, segundas-feiras, tá? Aqui nós não temos nenhum exemplo de adjetivo primeiro que substantivo.
Desculpa, gente. Mas pode ser que a gente tenha em outros casos, como é o caso de alto relevo, que nós vimos na última aula, que ficaria altos relevos. Então, o que nós observamos aqui? Que nesses substantivos compostos, os plurais foram feitos mudando as duas palavras para o plural, ou seja, flexionando as duas palavras para o plural. Tá? Então, quando tiver substantivo, adjetivo, substantivo, ou numeral e substantivo, as duas palavras vão para o plural. Tá bom? Número 4. Os substantivos compostos seguintes são formados por palavras repetidas. Veja como o plural deles é formado e em seguida passa os demais para o plural. Blá, 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 reco, 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 recos, tic-tac, tic-tacs. Então, nós teríamos que colocar as palavras tico-tico, corre, corre, zum, zum, zum no plural. Então, o que a gente pode observar aqui? Que nos substantivos compostos formados por palavras repetidas, apenas a última palavra é flexionada para o plural. Então, aqui nós temos, olha, blá, 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 blá. Então, tem 3 blá, blá, blá. Só o último que foi flexionado para o plural, tá bom? Então, tico-tico, plural, tico-ticos, corre, corre, plural, corre, corres, zum, 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 plural, zum, zum, zum. Ok? Número 5. Leia as frases e sublinhe no plural dos substantivos compostos. Então, vamos lá. Letra A. Nilson gosta mais de bananas maçã do que de bananas da terra. Eduardo resolve todas as situações problema de matemática. O jornal de hoje publicou várias notícias bomba. O avô de Alexandre pesca vários peixes espada. Aqui, gente, nós poderíamos também ter sublinhado bananas, tá? Porque como era palavra repetida, acabou que eu não sublinhei. Mas vocês podem sublinhar aí, tá bom? Então, estava pedindo para sublinhar o plural dos substantivos compostos. Então, a gente não tem... Algumas palavrinhas do substantivo composto não foram para o plural. Por exemplo, bananas, maçã, foi só bananas. Bananas da terra, foi só bananas. Tá? Situações, problema. Notícias, bomba. Peixes, espada. Então, nós teríamos que sublinhar somente as palavras que foram para o plural. Tá bom? E aí, no número 6, estava assim: releia as frases do exercício anterior e observe a formação dos plurais dos substantivos compostos que você marcou. Com base nela, passe para o plural as seguintes palavras. Então, nós observamos aqui, na atividade anterior, que as duas palavras que compõem os substantivos, os dois elementos que compõem os substantivos compostos, somente um deles passou para o plural, não foi? Então, vamos observar e vamos fazer aqui, ó. Bomba relógio. Então, a gente teria que colocar bombas relógio. Bicho de pé. Bichos de pé. Pombo correio. Pombos correio. Raposa do mato. Raposas do mato. Bicho da seda. Bichos da seda. E aí, um pouquinho agora para frente, nós vamos ver que bomba relógio e pombo correio, a gente pode aplicar duas regrinhas para eles, tá? Eles podem tanto passar somente uma palavra, a primeira palavra, para o plural, como as duas palavras, tá? E aí, estava pedindo aqui, ó, no número 7. O que mudou nos substantivos compostos dos exercícios 5 e 6, depois que eles foram passados para o plural? O que a gente pode observar? Que somente a primeira palavra ela foi flexionada para o plural. E aí nós vamos ver que temos duas regrinhas explicando o motivo para que isso tenha acontecido. Então, olha, a primeira regrinha aqui é o seguinte: os substantivos compostos ligados por preposição, que é quando tem do, de, tá? Somente a primeira palavra. Então, é o caso de raposa do mato. Qual que é o plural de raposa do mato? Raposas do mato. E aí nós vamos ter aqui outro, ó, bicho da seda, bichos da seda. Olha aqui, ó, olha o da. E aí o bicho de pé, tem o D aqui também, ó, bichos de pé, tá bom? E aí, a outra regrinha é o seguinte, que substantivos compostos em que a segunda palavra serve para indicar um tipo de objeto designado pela primeira palavra.
Por exemplo, quando eu estou falando de pombo-correio, eu estou designando o tipo de pombo que é. É um pombo qualquer? É um pombo, né? É um outro tipo de pombo? Não, é um pombo-correio. Então, fica pombos-correio. Bomba-relógio, a mesma coisa. Bombas-relógio. E aí é o mesmo caso que a gente tem, desculpa aqui, ó. Bananas-maçã, tá vendo? Aí, aqui, ó, o maçã está designando o tipo de banana, né? Aqui a gente tem o da terra está designando bananas e a gente também tem o caso da preposição, tá? É a mesma coisa aqui, ó, peixes-espada, porque peixe-espada é um tipo de peixe. Então, o espada está designando o peixe, tá bom? E aí, gente, nós vamos ver o seguinte. No último caso, que é nesse segundo aqui, existe a possibilidade de colocar as duas palavras no plural, né? Como é o caso de bananas, bananas maçã. Pode ser bananas maçãs também, tá? E é o caso de pombo-correio, bomba-relógio, porque está designando o tipo de bomba e o tipo de pombo que é, tá bom? Então, qualquer uma das duas formas está correta, ou pombos-correios ou pombos-correios. Agora, observe outro conjunto de palavras compostas no plural. Então, a gente tem beija-flor, beija-flores, quebra-galho, quebra-galhos, puxa-saco, puxa-sacos, vira-lata, vira-latas. E aí, o que nós podemos observar aqui? Que todas essas palavras anteriores, elas são formadas por um verbo e depois um substantivo. E aí a gente aprendeu que quando a gente tem verbo e substantivo, somente a última palavra é flexionada para o plural. Então, aplicando essa regrinha aqui, que está pedindo na letra B, né, apenas a última palavra sendo flexionada para o plural, nós teríamos aqui bate-bola, bate-bolas, salva-vida, salva-vidas, tira-teima, tira-teimas, lava-louça, lava-louças. Essas primeiras palavras que compõem esses substantivos compostos aqui, todas são verbos, olha, bate, salva, tira e lava, tá? Então, elas não são flexionadas para o plural, somente a segunda palavra. E aí nós vamos ver um caso aqui, ó. Como você passaria para o plural as palavras guarda-chuva e guarda florestal? Então, já passei aqui as duas para nós podermos analisar. Guarda-chuva, guarda-chuvas, porque guarda aqui é verbo. E aqui embaixo a gente tem guarda florestal. E aí, o substantivo, esse substantivo composto no plural fica guardas florestais. E aí eu queria saber por que nesse primeiro guarda aqui, a palavra foi flexionada para o plural, e nesse, não foi flexionada, desculpa, e nesse segundo aqui, a primeira palavra ela foi flexionada para o plural. E nós vamos perceber o seguinte, guarda-chuva, o guarda utilizado aqui é substantivo, é verbo, e o chuva substantivo. Então, nessa regra, somente a última palavra é flexionada para o plural. Aqui é no sentido de guardar a chuva. Guarda-chuva é um objeto que guarda chuva, né? Que nos impede que sejamos molhados pela chuva. Agora, guarda florestal, o guarda aqui é aquele agente, né? Que é responsável por proteger a floresta. Então, o guarda aqui não é o guarda de guardar, é o guarda que é substantivo, que está designando um ser, tá? E o florestal aqui, é um adjetivo que está caracterizando o guarda. Qual tipo de guarda que é? O guarda florestal. Então, se é formado por substantivo mais adjetivo, as duas palavras são flexionadas para o plural, tá bom? Então, beijos, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos continuar a correção das atividades que eu passei do livro, tá? Que é sobre a verbete do bem-te-vi, tá bom? Fiquem em casa. E aí o seu Madruga dando um recado pra gente, que Deus ajuda quem senta e estuda, tá bom? Um beijo.